Como o álcool afeta a espiritualidade? Vou contar um pouco aqui da minha história, pessoal, baseado em uma pergunta que me fizeram recentemente sobre... Na verdade, foi mais uma afirmação do que uma pergunta. Conversando um pouquinho com alguns amigos sobre a espiritualidade, sobre um aprofundamento nesse contexto espiritual, sobre meditação, sobre tudo que pode contribuir para esse aspecto espiritual, leituras, rituais, enfim. Uma das coisas que um dos amigos me disse na hora, foi: mas eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu bebo constantemente, então eu nem tento ir muito para esse lado, que eu preciso primeiro me livrar da bebida alcoólica. Isso me fez refletir um pouco, a gente conversou um pouco mais a respeito disso, então eu resolvi trazer um pouquinho da minha experiência e de qual que é a minha visão sobre isso, sobre tudo que eu estudei, em especial nesses últimos 10 anos, num caminho de espiritualidade, que pode talvez contribuir para alguém que tem a mesma dúvida, ou pode ser uma experiência a servir aí para outras pessoas. Meu nome é Joel Corrêa, se você está chegando agora nesse canal, esse é o Movimento Pervenire, um movimento para contribuir com experiências para a transformação da vida nessa jornada terrena, baseado em 5 pilares: físico, emocional, familiar, espiritual e financeiro. Eu sempre falo um pouquinho de cada coisa aqui para que seja uma impulsão para as pessoas. Falando um pouquinho da minha experiência, eu já fiz muita ingestão de álcool, isso indiferente do tipo, né? Então já bebi vinho, outros destilados, cerveja, enfim. E aos poucos eu fui diminuindo isso, não só diminuindo a frequência quanto a quantidade. Já fui uma pessoa que fiz ingestão de grandes quantidades, especialmente num período de adolescência, início da vida adulta. Era muito vinculado à diversão, então eu tinha muito que... O âmbito que eu andava, os amigos que eu andava, tinha muito uma coisa que, se a gente estaria num lugar para se divertir, a gente tinha que estar bebendo. E quanto mais a gente bebesse, mais a gente iria se divertir. Porque era uma diversão muito vinculada a sair desse fator consciência. E isso se tornava uma constante. Então, se a gente saísse 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, saísse todos os dias, né, digamos, um período de férias que conciliasse com todos, a gente bebia praticamente todos os dias. E eu estou comentando isso para dizer não só da minha mudança, mas para também comentar como que foram algumas transições para vocês entenderem como que isso afetou o contexto espiritual. Eu também senti esse mesmo impacto que esse amigo meu comentou comigo quando eu comecei a olhar mais para um lado espiritual. Então o que eu fiz foi uma curva drástica de diminuir muito, reduzir muito a ingestão de álcool e ter vários períodos sem ingerir nada de álcool, ficar sem tomar nenhuma bebida alcoólica. E sim, eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que não contribuiu muito para alguns experimentos espirituais, para aumentar a minha frequência de meditação, contribuiu muito fisicamente para mim. Ao contrário do que eu imaginava, eu falei: nossa, eu vou ficar muito mais triste, muito mais chato, bebendo numa frequência menor, bebendo menos. A gente tem muito aquele olhar assim, você está numa festa, pessoas que bebem, né? Você está numa festa, a energia do lugar, a vibe, digamos assim, quando você está bebendo junto com o pessoal, é uma. Quando o restante está bebendo e você não, dá uma impressão de deslocamento. Como se você estivesse enxergando meio que à distância as pessoas. Nossa, mas parece que eles estão se divertindo mais. E é esses níveis de consciência que dão essa impressão. E que é uma impressão muito viciada, digamos assim. É uma impressão porque quando você estava daquele lado, com aquele nível de consciência, você não tinha muito uma noção de como você estava se sentindo naquele momento. Era uma impressão com aquele nível de consciência. Agora você está em um outro nível de consciência. A bebida ela baixa os níveis de consciência, então quando você está num nível de consciência mais alto, você enxerga de uma determinada forma. E o que aconteceu comigo é que nessas oscilações, os experimentos que eu fiz, que eu sempre comento aqui para todos, eu não preciso acreditar porque não tem uma verdade exclusiva e única. O que pode ser para mim, não necessariamente vai ser exatamente da mesma forma para você, por isso que é legal você experimentar. Eu fiz alguns experimentos e cheguei num formato que para mim foi bem interessante. Então uma coisa que eu percebi
essa baixa de consciência e aumento de confusão sim prejudica quando você está num ritmo de espiritualidade. Então, por exemplo, quando você quer ter um ritmo de meditação, quando você quer ter um ritmo de ritualísticas, não é interessante que você tenha ingestão de álcool. E nem que, por exemplo, se hoje você vai fazer algo relacionado a isso, que no dia anterior também você não tenha uma ingestão grande de álcool. Se possível que nem faça essa ingestão. O que eu trouxe de experiência com isso? Eu precisava deixar reservado essa ingestão de álcool para momentos específicos e que não excedesse um determinado padrão, um determinado nível de consciência. Então eu iria beber pouco de forma controlada em determinados momentos que fizessem sentido para mim e que não fossem tão próximos com momentos que eu iria me dedicar à minha espiritualidade. Ah, João, mas espiritualidade não é algo que você tem que praticar todo o tempo? Com toda certeza. Mas é diferente quando você coloca um aspecto ritualístico naquilo. Se você concebeu na sua ideia que você precisa parar de beber, ótimo. Você vai com toda certeza melhorar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Só que você tem que entender que existe uma transição para isso, uma curva, e que em meio a essa curva você vai possivelmente sentir algumas questões nesses âmbitos aí físicos, emocional e espiritual também, que pode parecer um pouco ruim no começo. Não foi por isso que eu desisti de parar de beber, porque na verdade eu não coloquei na cabeça que eu iria parar. Eu fiz alguns experimentos. Da forma como eu estou indo hoje, está servindo muito bem para mim. Eu não vou colocar de lado que um dia eu possa parar ou não de beber. Não é isso. Mas eu estou conseguindo conciliar muito bem essa bebida controlada com a minha espiritualidade. E foi até isso que eu comentei com este amigo. Uma coisa não repele a outra. O fato de você beber não quer dizer que você não pode manter uma espiritualidade forte, consolidada, com ritualísticas, desde que isso seja de fato controlado. Uma coisa é fato, nós não fomos projetados para a ingestão de bebida alcoólica. Sei que muita gente vai comentar de episódios aí na história, ao qual líderes espirituais, pessoas de grande importância, fizeram ingestão de algum tipo de bebida que continha álcool, algo nesse sentido, algum tipo de psicotrópico, por assim dizer. Existem sim psicotrópicos utilizados em ritualísticas, como é o caso da ayahuasca, que vão elevar a consciência para um outro estado dentro daquela ritualística. Então aqui não é uma defesa ou uma objeção, para que você consiga atingir esse nível de consciência e entrar numa outra dimensão para enxergar a espiritualidade naquele formato. E assim conseguir aprofundar em algo que você não conseguiria de uma outra forma, ou seria muito difícil você conseguir. Agora, na questão da bebida alcoólica, os excessos, assim como outras coisas, sempre são prejudiciais, porque o fato é uma droga, não tem para onde correr disso. Um pouquinho de vinho pode ser bom para o coração, existem benefícios se você fizer isso de uma forma bem controlada, existe sim alguns benefícios. Mas de uma forma geral, você tem que manter isso muito bem controlado e sempre para menos. Mesmo que você fale, não, mas eu bebo ali, não sei, 6 cervejas e estou muito bem ainda, não há um problema quanto a isso. Será? Ou será que por causa dessa baixa do nível de consciência você não está conseguindo enxergar isso muito bem? É só uma reflexão, tá, pessoal? Não é uma crítica. Eu fiz essa autorreflexão e por isso eu comecei a fazer um controle e separar esses momentos. Então essa é uma sugestão, a separação de momentos e que não sejam tão próximos com as suas ritualísticas e que também exista, foi muito benéfico para mim, um jejum. Então que você reserve períodos para que seu corpo possa desintoxicar, né? Então sem bebida por esse período, e para que você aumente essa ritualística, esse aprimoramento espiritual dentro desse período. Então, vou falar algo aqui como uma sugestão, ou só para refletir mesmo. 1 ou 2 vezes ao ano, você pegar um período de 21 a 30 dias, ficar sem ingestão de álcool e aumentar as suas ritualísticas, as suas práticas espirituais nesses 2 momentos, um semestral ali. Por quê? Isso vai fazer com que a sua autorreflexão seja maior. É muito interessante que algo que você enxerga como benéfico e que te traga felicidade, você fique
sem aquilo por um período, porque faz você pensar um pouco mais sobre aquilo, você se testar. Então, eu fiquei 30 dias sem a bebida. Quais foram os benefícios para mim? Como que eu me tornei durante esses 30 dias? Como que eu sou? Às vezes a pessoa está tão acostumada a beber com constância que ela nem sabe como que ela é, como que ela reage sem a bebida por um determinado período. É interessante isso. Eu tenho certeza que vai trazer muitas reflexões para você, vai fazer com que você se conheça um pouco melhor. No fim das contas, o que eu quero passar como mensagem é: a espiritualidade é um pilar muito grande, que tem uma influência muito grande na nossa vida. Eu trago aqui vários vídeos a respeito disso, porque a nossa contribuição na jornada terrena é experiencial. A jornada eterna é vinculada a esse pilar espiritual. A vida que continua não é a vida terrena. A vida que continua é a vida espiritual. Então nós temos de dar uma atenção a isso. E pode parecer alguns sacrifícios, você deixar algumas coisas mais gerenciadas ou abandonar algumas coisas para focar nisso, mas vale muito a pena, porque esse resultado sim é um resultado que vai além dos nossos olhos físicos aqui. Além do que, o pilar espiritual contribui para todos os outros pilares, assim como o pilar físico. Como mensagem final, faça uma autorreflexão, faça experiências e tenha essa medida para saber aonde você tem que reduzir, aonde você tem que aumentar, e sempre tenha em mente que uma coisa não repele a outra. Não é porque você bebe um pouco que quer dizer que a sua espiritualidade não pode ser forte e ser algo que vai agregar muito na sua vida. Mais uma vez, muita luz, seja inabalável. Até mais, pessoal.